Fala aí galera, professor Roberto Stabile. Vamos corrigir mais uma questão do Enem. Bom, antes disso, é claro, ative lá o sininho, dê lá o joinha, se inscreva no canal, você que não está inscrito, para dar aquela moral pra gente. E é óbvio, né galera, trazer mais conteúdos importantes para você que vai fazer o Enem, reta final do Enem, galera. Já falamos uma série de coisas, colocamos uma série de vídeos importantes para vocês. E eu vou fazer mais uma correção com dicas interessantes, porque são essas dicas que vão fazer você se diferenciar daquele cara que realmente vai para o Enem de forma bem crua. E eu digo logo o seguinte para vocês, muitas das vezes, quando você vê uma correção de questão, você não visualiza realmente como deve ser feita essa questão. Eu conheço, eu faço, né, eu monto as questões, então a gente sabe como é que começa e como é que termina uma questão como essa. Olha só essa questão aqui, que é a questão número 72 da Prova Azul de 2018. Olha só, uma pesquisa realizada por Carolina Leves, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e publicada na revista Ciência, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. A domesticação de plantas da floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem e em segundo momento era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios, jardins e por meio de um processo quase intuitivo de seleção. Ou seja, ele está falando aqui que a floresta amazônica ela não é uma floresta que nasceu assim naturalmente. Na verdade, o que aconteceu é que eu tive já a atuação do homem nessa floresta com determinados pontos, né? Eram plantas domesticadas. Essas plantas eram interessantes para o homem. Ou seja, então aquela ideia que você tinha que a Amazônia era uma Amazônia que ninguém conhecia, na verdade não é bem assim. A Amazônia já foi domesticada sim, com plantas que foram introduzidas pelas civilizações anteriores. Isso é bem importante, porque isso traz um pouquinho da questão ambiental e um pouquinho de uma interpretação prévia do que a gente tinha na Amazônia. O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica. Por romper, e a palavra fundamental desse comando, por onde eu falo assim, o comando da questão é esse enunciado. Romper, ela rompeu hoje, tem nada a ver com isso. Com a ideia de, ou seja, tá, eu olhei a Amazônia, descobri isso. Caramba, então não tem nada a ver com o quê? Não tem nada a ver, sabe com o quê? Olha só, com a ausência da ação antrópica. Roberto, que termo é esse? Porque esse é o gabarito, letra B, a ausência da ação antrópica. Porque a gente achava que a Amazônia era vazia, a Amazônia não tinha nada, o homem não estava lá. Você vê as civilizações indígenas, mas o homem, assim, a Amazônia cresceu por características próprias, não pela atuação do homem. Então, essa ausência da ação do homem, antrópica é homem. Então, nada disso aconteceu. Pelo contrário, a Amazônia também tem uma interferência humana fortíssima nas espécies que eu tenho nessa região. Por isso que ela rompeu com essa ideia. A gente tinha a ideia que a Amazônia não tinha nada e, na verdade, hoje a Amazônia, sim, claro, ela foi formada também pela intervenção humana. Então, a resposta correta é a letra B, ausência da ação antrópica. É ali que a gente rompe essa ideia, né? Rompe com aquela questão que a Amazônia era uma região inabitada. Hoje você tem os indígenas, é claro, mas você era uma região inabitada que se construiu por ela própria. E, na verdade, você tem a construção por ela própria, mas você tem a interferência humana, sim, de civilizações bem anteriores. Então, por isso é importante. A análise do texto é fundamental, galera. Sem o texto base, você não faz uma questão como essa. Então, como eu sempre falo, lá, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, se inscreva, compartilhe o vídeo, né? Fale para os amigos e tal, para a gente continuar crescendo o canal e trazendo informações importantes nessa reta final do Enem. Galera, um abraço a todos, até a próxima correção.